teriam sido, não os gregos, mas sim os sumérios, os verdadeiros pais da democracia? A história tradicional coloca a Grécia Antiga como sendo o local de origem do que hoje se chama democracia, assim como os antigos gregos como sendo seus pais. A democracia grega, segundo a história tradicional, surgiu, ou pelo menos ganhou destaque, na cidade-estado de Atenas, tendo como alicerce, ou ações primeiras que pavimentaram seu caminho, as reformas instituídas por Solon, no início do século VI antes da Era Comum. Suas reformas diminuíram o poder dos eupátridas, que eram membros da aristocracia ateniense. Os eupátridas possuíam grandes extensões de terra, além de escravos. Contudo, será mesmo que surgiu na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas, aquilo que hoje chamamos de democracia? A resposta da história tradicional para tal pergunta é sim, por volta dos séculos 6 e 5 antes da Era Comum. A palavra democracia significa governo do povo e é a junção de dois termos. Demos, que significa povo, e kratia, que significa poder. Na democracia ateniense, nem todos podiam votar, mas sim aqueles que eram considerados cidadãos, que eram homens adultos com mais de 18 anos de idade, filhos de pais e mães atenienses. No entanto, Samuel Noah Kramer, em seu livro Mesopotâmia, o berço da civilização, nos conta que nas primitivas aldeias mesopotâmicas o governo já era democrático. Pois, segundo ele, as pessoas que ocupavam as posições de liderança nas aldeias não eram colocadas em tais posições por um líder único, mas sim eram escolhidas por uma assembleia composta por cidadãos livres. A própria escolha do lugal, palavra que significa grande homem ou simplesmente rei em sumério, seria uma evidência disso. Kramer nos conta que, ao passo que as pequenas aldeias iam se transformando em pequenas cidades, o poder das assembleias para resolver os conflitos, muitas vezes pelo controle das terras férteis, diminuía, pois estes cada vez mais ficavam maiores e mais violentos. Pois, assim como as cidades, os conflitos também evoluíram. As pequenas rivalidades já não eram mais pequenas rivalidades, mas sim grandes conflitos por poder, territórios e prestígio, que muitas vezes acabavam em guerras. Com isso, as assembleias perceberam que era necessário que houvesse um líder que fosse capaz de liderar os cidadãos e que fosse capaz de os comandar no enfrentamento de um inimigo. Assim surgiu a figura do lugal. No começo, o lugal era escolhido para liderar o povo pelas assembleias. Seus poderes e tempo como lugal eram limitados. Terminada a crise militar, que tornou necessária sua escolha, o lugal renunciava e voltava a ser um civil. No entanto, o constante aumento dos conflitos fizeram que o cargo de lugal deixasse de ser um cargo temporário e passasse a ser dinástico, hereditário e despótico. Outra evidência de que as decisões importantes passavam por uma espécie de crivo popular nas cidades-estados da Suméria pode ser vista no conto que trata de um cerco feito pelo rei Aga da cidade de Kish, a cidade de Uruk, então governada por Gilgamesh. No conto em questão, Gilgamesh se reuniu com a Assembleia dos Anciãos para saber como deveria proceder diante do cerco. Se reagiria e lutaria, ou se cederia e concederia a Aga aquilo que o mesmo reivindicava. A Assembleia dos Anciãos decidiu que Gilgamesh deveria ceder e que não deveria lutar. No entanto, inconformado com tal decisão, Gilgamesh resolveu expor também a situação aos homens jovens e aptos para lutar da cidade, para que estes também pudessem opinar. A decisão dos jovens foi a de que deveriam lutar. Contudo, o embate entre os dois exércitos não chegou a acontecer, pois numa ação rápida e certeira, o rei Aga foi capturado e levado como prisioneiro para Uruk. Lá, Gilgamesh reconheceu o valor de Aga, que uma vez o ajudou, e num ato de gratidão, permitiu que ele retornasse em paz para sua cidade, desde que
encerrasse o cerco que estava a fazer, o que de fato foi feito. No conto em questão, Gilgamesh foi, a princípio, mais democrático do que o costume parecia indicar que ele deveria ser. Pois, além da Assembleia dos Anciãos, ele também expôs a questão aos jovens. E mesmo que tal fato tenha sido um fato isolado, não podendo por isso ser encarado como um comportamento padrão, havia de qualquer maneira uma assembleia onde seus membros decidiam por meio daquilo que poderíamos chamar de voto quais rumos tomava a cidade, não deixando que tudo ficasse condicionado à vontade e entendimento de um único homem. Ou seja, a democracia ateniense, ou simplesmente a democracia, ao que tudo indica, já havia antes da Grécia Antiga dado suas caras na antiga Mesopotâmia, mais precisamente nas cidades-estados da Suméria. O que então nos faz perguntar: teriam sido, não os gregos, mas sim os sumérios, os verdadeiros pais da democracia?